Olá, você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje estamos com a energia toda, vamos lá. Eu vou falar sobre o filme hoje que é bem polêmico, Lua de Fel, né? Ou em inglês seria Bitter Moon, né? Bitter Moon. Lua de Fel é um filme de 1992, é um filme clássico, um filme bem polêmico. Ele é um filme franco-britânico-americano, ou seja, tem produção francesa, produção inglesa, produção americana, mistura os gêneros de erótico, drama e romance e suspense. Foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Roman Polanski, que é um grande diretor, um grande nome do cinema. Enfim, quem conhece cinema sabe quem é Roman Polanski, né? Tá estrelando nesse filme ninguém mais, ninguém menos que Hugh Grant, né? Ele faz o papel de Nigel. Kristen Scott Thomas, que é a Fiona, o papel dela, né? A esposa do Nigel. Emanuelle Sainer. Emanuelle Sainer é a Mimi, né? Também uma atriz bastante famosa. E Peter Coyote, que faz o papel de Oscar, né? A trilha sonora é de um grupo bem famoso, Vangelis, para quem conhece trilhas sonoras de filmes e cinema, Vangelis. E curiosidade, a Emanuelle Sainer, que faz o papel de Mimi, é a principal do filme, é casada com o Roman Polanski. Desde antes desse filme ela já era casada. Ela é casada desde 1989 com o Roman Polanski, né? Então é um filme bem polêmico, eu espero que vocês gostem. Já vou adiantando que fala sobre sexo, que fala sobre relacionamentos. Os temas que nós vamos abordar no vídeo de hoje, na visão espírita, logicamente. Venham comigo. Bom, como esse é um filme clássico, né, de 1992, como eu disse, né, então eu vou falar sobre todo o filme. Primeiramente eu vou comentar todo o filme de uma forma bem resumida, que caso alguém não tenha visto, já vai ficar sabendo do que se trata toda a história, né? E caso alguém já tenha visto, vai relembrar comigo a história, porque eu vou comentar ela todinha hoje, de forma bem resumida, pelo menos eu vou tentar. Nigel e Fiona, né, são um casal que eles estão no navio de cruzeiro. Eles estão comemorando 7 anos de casados, né? Eles estão indo para a Índia. Eles conhecem dentro do navio a Mimi. A Mimi é uma linda mulher francesa e logo de cara, na sequência, conhece também o seu marido, né? O marido da Mimi, que é um americano cadeirante e muito mais velho que a Mimi, o Oscar, né? Que quem faz o papel é o Peter Coyote. Oscar é amargo, é cínico, é um escritor fracassado, né? Oscar convida Nigel para ir à sua cabine e, detalhe, Mimi e Oscar, né, eles estão ali viajando como um casal ali dentro do navio, mas eles têm cabines diferentes, apesar de serem casados. Aí já começa a perceber a coisa como é que é, né? Oscar começa a contar a Nigel, né? Nigel e Oscar vão para a cabine do Oscar. Ele começa a contar a Nigel como é que ele e a Mimi se conheceram, né, em Paris. Conta que foi a Mimi que o deixou paraplégico, né? Foi daí que realmente prendeu a curiosidade do Nigel, o Hugh Grant, né, para ir até a cabine do Oscar para saber como é que aquele mulherão tá com aquele cadeirante ali, né? E aí o Oscar diz: bom, foi ela que me pôs essa cadeira, me leva lá para minha cabine que nós vamos conversar e eu te conto tudo. E curiosidade, né, que, enfim, já diz o ditado, a curiosidade matou o gato, e nesse caso, não vou dar spoiler, mas é quase isso. Nigel fica intrigado e começa a ouvir então a história do Oscar, né, contando ali como é que ele conheceu a Mimi na França. E a gente vê o tempo todo ele bebendo e fumando, bebendo e fumando. Aí já não é um bom sinal, realmente, porque a gente sabe ali, falando só um pequeno parênteses, que as pessoas que bebem e fumam estão constantemente atraindo espíritos de baixa frequência, vamos chamar assim, né? Espíritos que ainda estão, apesar de desencarnados, presos à matéria por causa exatamente do cigarro
e por causa da bebida. Então a pessoa que está sempre bebendo e fumando está cercada de, vamos dizer assim, vampiros que se alimentam daquela energia, né? Já que eles não têm mais vida, não podem mais beber e fumar, eles se aproximam das pessoas exatamente que estão sempre bebendo e fumando. Por isso, não bebam, não fumem. É ruim para a saúde física de vocês, é também ruim para o espírito de vocês, para a saúde do perispírito, né? Então ele está o tempo todo ali bebendo e fumando. Ele adora falar palavrões, né, baixarias. Ele tem um senso de humor muito sórdido, o Oscar, né, doentio, e ele fala da sua própria esposa como se ele estivesse falando de qualquer mulher desconhecida, né, e de uma forma totalmente vulgar. Ou seja, não é porque é uma mulher desconhecida que tu vai falar vulgarmente, mas o fato é que ele fala de forma muito vulgar da própria esposa, né, e uma forma vulgar, desrespeitosa, né. E isso faz com que Nigel fique ao mesmo tempo desconfortável e curioso, né? O Nigel que está ouvindo ali, que tem aquela polidez britânica, né? Todo sisudo, a gente vê ali que ele está de blazer, de gravata, todo, né? Todo na estica ali, como a gente diz, mas ele está desconfortável com aquela descrição ali em pormenores aqui, aos quais eu não vou entrar, de como é que ele, Oscar e Mimi, tinham a sua vida íntima, como é que eles se conheceram e como é que eram as coisas, né? Mas o Nigel tá ouvindo, fica escandalizado, fica perplexo ali, poxa vida, o jeito que esse cara fala da esposa, né? Mas ele conseguiu prender a curiosidade do Nigel. Então o Nigel vai dia após dia até a cabine do Oscar para saber mais como é que eles se conheceram, como é que ele veio parar, porque ele vai contando bem devagarzinho, em detalhes a história, como um escritor mesmo, né, contaria no seu próprio livro. E ele até comenta isso quando ele está falando pro Nigel: bom, já que eu sou um escritor fracassado, então deixa eu falar, já que eu não posso caminhar, não posso fazer outras coisas, então vou te contar em detalhes como é que eu conheci a Mimi, como é que eu vim parar nas cadeiras de rosa. Então ele vai contando ali em pormenores, e o Nigel vai então, dia após dia, indo lá na cabine do Oscar para saber mais e mais daquela história, né? Aquela história sórdida. E ele até comenta, quando ele volta para a cabine dele, o Nigel, ele comenta para a esposa dele, que é a Fiona, né, que também é inglesa como ele. O cara fala assim, fala assado, fala da esposa, né, e a Fiona diz: não vai lá, não fala mais com esse cara, não visita mais a cabine dele. Tenho pena até dessa mulher da Mimi. Mal sabe ela quem é a Mimi, né. Mas o Nigel está completamente envolvido, né? E quanto mais ele ouve o Oscar falando da Mimi, mais o Nigel vai desejando a Mimi. Porque a gente percebe que esse é o intuito do Oscar, né? Fazer com que o Nigel, né, se sinta atraído pela esposa dele, e aos poucos o Oscar vai conseguindo isso, e o Nigel vai ficando realmente interessado, né, em conhecer aquela mulher tão quente, tão bonita, que é aquela francesa, né. No final da história, o navio está em festa. Já estamos indo para o final da história, porque realmente eu não posso entrar aqui em muitos pormenores, porque o filme é muito gráfico, vamos dizer assim, né. O navio já está em festa, é véspera de Ano Novo, né, Réveillon, e todos estão festejando e comemorando e bebendo muito, né, claro, como geralmente é em festa de Réveillon, né. A Fiona, a esposa do Nigel, ela havia ficado no navio porque ela estava enjoada ali do mar e tal, ali aquele balanço das ondas do mar. Ela até pede ali um Dramin pro enjoo ali, e ela toma ali uns 3 comprimidos e fica lá dormindo na caminha dela lá, digamos assim, chapada de remédio por causa do enjoo do navio, né. E o Nigel se aproveita da situação: bom, já que, né, tá o Réveillon aí, já que ela tá derrubada, eu vou pra festa, eu vou pra Gandaia, né. E o Nigel, então, ele vai literalmente pra Gandaia, ele vai com tudo pra cima da Mimi,
né? E o Oscar vendo aquilo tudo e achando maravilhoso, né? Porque exatamente o Oscar, né, ele quer ver mais o circo pegar fogo, né? O marido da Mimi, né? Mas ele, exatamente por ele querer ver confusão e a vida dele ser aquela coisa frustrada que ele ficou naquela cadeira de rodas ali, ele então manda um garçom levar uma champanhe e um bilhetinho para Fiona, porque ele quer ver a reação da Fiona quando pegar o Nigel dando literalmente em cima da Mimi ali na pista. Os dois estão dançando, o Nigel e a Mimi ali dançando na pista ali, né? Enfim, bem juntinhos, um seduzindo o outro. O Oscar só observando, se divertindo, porque ele está naquela cadeira de rosa, não pode fazer nada e também não quer, enfim. E acaba que a Fiona vem, né? A Fiona, ela sai do quarto dela, a esposa do Nigel, e também fica observando aquela cena, né? Ela vai observando então ali que realmente o marido dela tá dando em cima com tudo daquela francesa estonteante que tá ali, né? E aí, enquanto os dois estão ali dançando sedutoramente ali no baile, o Nigel já de pronto já vai dar um beijaço ali na frente de todo mundo na Mimi, e ela desvia o rosto. O que houve? Não queria, não estava me seduzindo, não estava afim, agora o que é que está acontecendo? Não, é que a tua esposa está olhando. Como é que é? Tua esposa tá olhando, se tu não te importa, se tu não te incomoda, né? Como assim minha esposa tá olhando? Aí os dois viram e tá lá a esposa dele do lado do Oscar, né? Sentados os dois no bar, o Oscar na cadeira de rodas e a esposa do Nigel, a Fiona, ali, olhando assim, tu vê como é que é, né? Claro que ela sabe o marido que tem, mas ela até comenta com ele, eu tô aqui observando aqui, tu dando em cima da outra mulher, nunca tinha visto como é que tu faz, dando em cima de uma outra mulher, né? E ele fica todo sem jeito, Nigel, porque ele é inglês, né, a gente querendo ou não, ele tá fazendo a coisa errada, mas ele sabe que tá fazendo a coisa errada, então ele fica meio sem jeito assim, né? E em algum momento do filme ali anteriormente, a Fiona já havia dado um aviso pro Nigel: olha, se tu tá indo lá pra te aproximar que ela viu que ele tava indo direto na cabine do Oscar ali, né, pra saber mais e mais a história de como o Oscar e a Mimi se conheceram. Ela disse: olha, tu tá afim de ouvir essa história e tu tá afim da mulher do cara. Mas não tem problema. Ela avisa pra ele assim: o que tu faz, eu faço muito pior, ou muito melhor. Ela já dá o aviso pra ele antes dele ir com tudo pra cima da Mimi. Não tem problema, o que tu faz, eu faço muito, muito melhor do que tu. Te prepara. Ela já tinha avisado ele. Mas ele não levou a sério, né? Como muitas vezes os homens não levam a sério quando a mulher avisa: olha, tô te avisando, é um aviso. Às vezes o esposo não leva a sério, mas a gente tem que levar muito a sério, porque quando a mulher avisa, ela avisa, né? E aí a Fiona tá sentindo-se ali completamente desprezada pelo marido do Nigel, que só tem olhos para jovem sedutora Mimi, né? E ela resolve então atacar. Ela vai para a pista de dança e seduz a Mimi. A Fiona, a esposa do Nigel, vai dançar com a Mimi. E as duas acabam meio que se entendendo ali na pista de dança. A Fiona vai com toda seu poder de sedução, porque ela também é uma mulher bonita, uma mulher inglesa, né? Não é uma francesa estonteante como a Mimi, mas é uma mulher
inglesa muito bonita também. Até o Oscar fala durante o navio ali, durante a viagem do navio, o encontro deles ali, tu tem uma mulher muito bonita. Ele fala inclusive isso num dos jantares que tem ali os 4 ali no restaurante. Os 4 estão jantando na mesma mesa e o Oscar fala pra Fiona: tu é uma mulher muito bonita, é uma beleza sutil, né? Não é uma beleza que chama de imediato a atenção do homem, como da Mimi, que faz questão de chamar a atenção. Onde ela vai, ela quer chamar a atenção, né? Ela quer ser o centro das atenções, ela faz de tudo para isso. Do vestido, como ela se veste, o cabelo, a maquiagem, maneira como ela se comporta, como ela caminha, tudo ela faz para exatamente... Aqui eu já estou, né, entrando mais detalhes do filme, mas só para vocês saberem, né? Quem não sabe, a Mimi era dançarina. Além de garçonete na França, num café, num restaurante, ela era estudante de dança, né? Ela fazia, então, um curso de dança. Então, ela tem toda aquela sensualidade que é própria mesmo de dançarina, né? Dança contemporânea, dança balé, né? Para quem não entende, não é dança no clubinho, não. É dança mesmo, dança expressão artística, né? E ela se vê seduzida primeiramente quando ela conheceu o Oscar na França, por aquele homem mais velho, sedutor. E na verdade, é isso que eu digo para você, assim, o filme mostra várias cenas em que o Oscar, ele tá o tempo todo voltando atrás, né, só para ninguém se perder aqui na explicação, voltando atrás, para mim já não ir direto pro final do filme, o Oscar tá o tempo todo buscando novas aventuras, novas mulheres. Ele gostou da Mimi, ele se apaixonou pela Mimi, mas foi aquela paixão que dá e assim como deu, já está indo embora. Tanto é que ele faz de tudo para que Mimi deixe dele, né? No primeiro momento, ele quer que ela vá morar com ele, mas conforme os dois vão morando juntos, a coisa começa a não dar certo, né? Porque a Mimi não quer mais... não quer mais trabalhar, não quer mais dançar, ela quer viver só em função do Oscar. Ela larga o emprego, ela larga as aulas de dança, só para ficar ali vivendo 24 horas por dia, literalmente colada junto ao Oscar, né? Aonde o Oscar vai, ela vai. E claro que isso, nenhum casal resiste a isso, né? A não ser que seja um casal que, enfim, realmente tem uma afinidade muito, muito, muito grande para passarem 24 horas do dia juntos e, enfim, né, não terem briga e discussão. Mas o fato é que o Oscar tá ali pela gandaia. Ele é um americano que já foi morar na França exatamente por causa das mulheres francesas, exatamente por causa do estilo de vida que tem ali na França, né? Mulheres bonitas, cafés, festas, né? Então, o Oscar, ele nunca foi realmente um escritor de verdade, ele sempre foi um pretenso escritor. Então, ele estava sempre saindo com uma mulher e com outra. Ele só para de sair um tempo quando ele fica com a Mimi. Mas quando a Mimi começa a ficar chata, ele também começa a sair de novo. Ele chega até a procurar nos classificados aquelas garotas que, né, dão alegria em troca de dinheiro. Você sabe o que eu estou falando, né? A profissão mais antiga do mundo. Então ele pega ali os classificados e chega a buscar os classificados. Então ali, mesmo estando com a Mimi, que é uma mulher linda, maravilhosa, estonteante, ele chega a buscar uma dessas garotas. Ou seja, o que nós estamos vendo ali é que realmente, falando o popular, o Oscar é um baita de um sem vergonha, né? O Oscar, ele realmente havia se apaixonado pela Mimi, mas depois
Ele se cansa dela a ponto de querer, inclusive, que ela pegasse nojo dele, já que ele não consegue, já disse várias vezes, vai embora, a gente não tá dando certo. Mandou ela embora, ela voltou. Mandou ela embora, ela voltou. Já que ela foi morar junto com ele no apartamento dele lá na França. Não conseguia se livrar de mim. Então ele começou a tratar ela mal. Começou a destratar ela, começou a dar em cima de outras mulheres na frente dela, a humilhar ela na frente dos amigos, das amigas, para ver se ela, né, desgrudava dele. E nem assim ela ia embora. Ela ficava chateada, magoada. A gente vê que ela chega até a mudar o visual, tentando agradar ele, assim. Ela corta o cabelo, ela pinta o cabelo, ela muda a maneira de se vestir para se tornar mais recatada, mais do lar. Mas o fato é que o Oscar realmente já tinha se cansado dela há muito tempo. E ela não vai embora do apartamento dele. Então ele tem uma ideia sórdida, o Oscar. Vamos fazer uma viagem de avião. Vamos para Martinica. Ah, que legal! Aí ele comprou passagem para ele e para Mimi. E os dois embarcam no voo. Ele com uma mala de mão, a Mimi e tal. Aí ele tá lá no avião e ele diz assim, não tem aonde eu colocar essa mala. Ele faz de conta que não tinha espaço para colocar a mala ali em cima, na parte superior ali dos assentos. Fica com aquela mala desajeitada, grande, ali. Eu vou pedir para a comissária para colocar em outro lugar. Tu fica sentadinha aí, que eu já volto. Ela fica sentada ali. E aí ele vai lá para a comissária, vai lá para a porta do avião. O avião ainda está recebendo gente. Ele diz, eu tô passando mal, não sei o quê. Aí, resumindo, ele sai do avião. Ele dá a desculpa de que está passando mal e sai do avião. E não volta mais pro avião. O avião parte, né, arremete, levanta voo, sem o Oscar dentro, só com a Mimi. E a Mimi se dá conta, no momento que o avião parte, levanta, que a sacanagem que o Oscar fez com ela. A maneira dele se livrar com ela, de se livrar dela, foi tão, sei lá, cretina, tão baixa, tão vil, porque ele simplesmente mandou a Mimi com uma mão na frente e outra atrás para Martinica, né? Ela não tinha dinheiro, não tinha emprego, ela foi só com a mala, as roupas, e ele literalmente despachou ela no avião e foi fazer festa, e foi fazer gandaia. Volta a ter aquela vida de solteiro como se nunca tivesse tido um relacionamento sério com ninguém. Então ele começa a frequentar barzinhos e clubezinhos, como sempre ele frequentou, né, os ditos inferninhos, aqueles clubezinhos que exatamente para as pessoas se encontrarem, para exatamente farrearem, né? E só fazendo um pequeno parênteses aqui, o Oscar realmente, para se livrar da Mimi, ele fez da vida dela um verdadeiro inferno. Inclusive eu esqueci de mencionar, agora eu me lembrei, que em determinado momento lá, depois que ela tá tentando se ajustar àquela vida ali com ele, assim, ele maltratando ela muda o visual, tenta ficar parecendo mais uma dona de casa, enfim, ela quer agradar ele, cozinha para ele não dá a mínima, nem bola aí para toda a atenção e carinho que ela quer dar para ele. Ela diz para ele, eu tô grávida. E o que o Oscar faz? O Oscar obriga ela a fazer um aborto, né?
Ela, claro que ela não queria, ela queria ter um filho com ele. Mas aí ele é bem sério e direto com ela e diz, não, tu vai fazer um aborto, eu pago e acabou. E de fato, ela se sujeita, ela se submete a essa loucura, vamos dizer assim. Porque um dos maiores crimes que nós podemos cometer é o aborto, né? Aos olhos do Altíssimo, é tirar a nossa própria vida e tirar a vida de outro ser humano, outro ser vivo, né? Principalmente quando se trata do aborto. Então, aí ele obriga ela a fazer esse aborto, ou seja, cometer um dos piores pecados, digamos assim. Então, depois disso ele despacha ela para Martinica e esquece da vida e vai festejar e vai farrear, e ele tá saindo num desses bares assim, já vai amanhecendo, já deve ser umas 5, 6 horas da manhã, porque já tá clareando o dia, e ele tá saindo com duas mulheres, uma de um lado e outra do outro lado, assim, duas mulheres, uma de cada lado, e tá levando para casa dele e chama um táxi. Só que uma delas diz, eu não posso ir contigo. Por quê? Porque daqui 1 ou 2 horas eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar, tenho que estar no meu trabalho, não posso faltar ao trabalho. E aí ela faz sinal para um outro táxi que para do outro lado da rua. Mas ele está muito bêbado e não contente de levar só uma para a casa dele, para o apartamento dele, ele sai do táxi, que ele já está ali dentro, mas ele sai pelo lado da rua. E no que ele sai, imediatamente ele é atropelado. Pá! Se isso não é castigo, eu não sei o que é. Aí tu vai pensar, foi aí que ele ficou paraplégico, né? Não foi. Ele teve sorte. Porque no que ele sai e é atropelado, que ele está saindo para impedir a outra guria de pegar o táxi que parou do outro lado da rua, ele vai levado para o hospital. Ele tem uma perna engessada, uma perna quebrada, mas ele não ficou paraplégico. Ele teve muita sorte. Ele está lá se recuperando na cama de hospital, e quem é que vai visitar ele? A Mimi. A Mimi volta da Martinica, conta para ele, explica para ele que ela teve que se virar lá para trabalhar e para viver, porque ele deixou ela só com a mala e despachou ela, então ela teve que trabalhar lá para viver, para conseguir até dinheiro depois para voltar, né? E traz umas flores para ele, pega aquelas flores e joga assim ali do lado da mesa. E ela, então tá, eu vim aqui só para te ver, para ver se tu tava bem e tal. E ele com aquele sorriso cínico, eu tô bem aqui, não sei o que. Aí diz, então tá bom, então eu já vou indo. Só isso, queria me ver? Só queria te ver. Aí ela falou assim pra ele, tu lembra quando a gente se conheceu, acho que era o primeiro ou segundo dia que eles estavam saindo, logo no início do relacionamento dos dois, quando a gente foi num parque, e aí nesse parque eles andaram em vários brinquedos, até num desses brinquedos ele tinha que atirar com uma arminha uns patinhos que passavam ao fundo, e se tu acertasse tantos patinhos, né, tu ganhava um daqueles bichinhos de pelúcias, como tem em tudo que é parque de diversão, né. Então eles andaram em vários brinquedos, atiraram com aquelas arminhas, ele ganhou ali um bichinho de pelúcia para ela, andaram num brinquedo que parece um chapéu mexicano, não sei até se não é esse mesmo o nome do brinquedo. Cada um andava pendurado num balanço, próximo do outro, e aí um esticou a mão pro outro, naquele chapéu mexicano, conseguiram alcançar a mão um do outro e se beijar em pleno ar enquanto aquele brinquedo girava, né? Uma cena bem bonita, tá, no filme. Eu disse, lembra do parque? Claro. Ela esticou a mão assim para ele, de longe. Lembra? Claro que eu lembro. Aí ele também esticou a mão para ela, deitado na cama. Aí ela se afastou um pouco mais, ele se aproximou um pouco mais assim.
E aí ela agarrou com tudo a mão dele e calçou a perna na cama e puxou ele com toda a força para fora da cama, derrubou ele no chão. Malvadinha, né? Tava se vingando de tudo que ele fez para ela, né? E no que ela puxou ele no chão, ele caiu e começou a berrar de dor. Bom, aí ele ficou, acho que uns 2, 3 dias, agora não me lembro, na CTI, na UTI. Aí, de fato, ele ficou paraplégico. Aí, quando ele tá saindo do hospital, assim, já tá indo pro quarto, né? Ela volta lá e diz pra ele: bom, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Bom, qual é que é a notícia boa, então? A notícia boa é que tu ficou paraplégico, tu nunca mais vai poder caminhar. Ele: se essa é a notícia boa, então qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que agora eu vou cuidar de ti. Eu vou ficar pro resto da vida junto contigo, te cuidando. E eu que agora vou ser responsável por ser a tua cuidadora. E aí, então, vem a vingança dela. Depois de tudo que ele fez ela passar, ela começa a se vingar dele, né? Então aí ela, como é que eu vou dizer assim, ela dá o cuidado básico para ele, já que ele é paraplégico. Ela só se encarrega de fazer uma comidinha básica para ele, dar banho nele e deixa ele ali, vai passear, vai sair, vai farrear. Fica conversando com outros caras no telefone na frente dele, né? Então, quer dizer, ela começa a dar o mesmo tratamento, até pior do que ele tinha dado para ela antes. E na verdade a gente vê, aqui eu faço também de novo mais uma vez o parênteses antes de ir pro final do filme, que mesmo antes ali dele começar a tratar mal ela, eles estavam tentando, sim, como é que eu vou dizer assim, reacender aquela chama daquele primeiro contato, aquele primeiro momento que eles se encontraram, se amaram ali, que um estava loucamente apaixonado por o outro. Eles tentaram vários joguinhos, eles tentaram sadomasoquismo, foram em loja de artigos sexuais, sex shop, né? Compraram vários brinquedinhos, usaram de várias parafilias, né, para deixar bem claro, assim, para incrementar, para reacender aquele fogo daquela paixão que já tinha se apagado, né? Que na verdade aquela paixão foi que nem fogo de palha, assim como queimou, acabou. E então ela agora está se vingando dele, né? Está se vingando de todo aquele tratamento mal que ele deu para ela. E ela começa então a, inclusive, trazer para casa um colega que ela gostava muito, que ela dançava com ele, que era um rapaz com quem ela fazia as aulas de dança. Traz para jantar com ele, começa a dançar sensualmente na frente dele e depois leva o rapaz para o quarto e, enfim, faz o que tem que fazer com o rapaz. E o Oscar fica só vendo, só olhando ali na sala, sem poder fazer nada, frustrado, né? Aí que ele se dá conta que ele realmente chegou ao fundo do poço, né? Quando a mulher dele, a namorada dele, enfim, traz um outro homem para casa e leva para o quarto e faz coisas, né, na frente dele. Ele se sente realmente no fundo do poço, arrasado. E cada vez mais ela vai humilhando ele, até um dia que ele chega num ponto de que ele está sozinho em casa, ela saiu, voltou, e ela disse assim: eu trouxe um presente para ti. Presente para mim? Por quê? Hoje é teu aniversário. Ah, até esqueci que hoje era meu aniversário. O cara estava tão perturbado, tão depressivo com aquela situação de ficar paraplégico e ter que ficar sob os cuidados daquela
carrasca que antes fora a namorada dele, ela trouxe um presente pra ti. Poxa, que bom, alegrou meu dia. Eu tava até pensando bobagem, até pensando em me matar. E aí quando ele abre assim o presente, é uma arma de verdade, com pente de balas e balas de verdade. Ele fica com uma cara tipo, o que eu faço com essa arma? Sabe, ela deu uma arma pra ele de presente de aniversário. Como quem diz, bom, se tu quiser, tu te mata. Ela realmente tá se vingando com todas as forças, torturando ele da pior maneira possível. E a gente sabe que a mulher, quando é vingativa e quer se vingar de tudo que fizeram de mal para ela, a mulher, dizem, não sei, pode até ser bem pior do que o homem vingativo, né? E aí ela tá dando uma lição de vingança, né, para ele. Então, ela foi realmente muito mais. E aí ele, depois que ele viu aquela cena dela indo pro quarto com outro homem, ele decidiu, bom, eu acho que agora só resta, já que eu tô no fundo do poço, fazer o inevitável, casar. E ele decide casar com ela no civil. Então, os dois se casam oficialmente perante um juiz. Então, realmente os dois, quando a gente vê eles lá dentro do navio, o Oscar e a Mimi, são realmente marido e mulher oficialmente. Mas por que eles têm aquela relação que é totalmente, né, como diriam aí os psicólogos, desconstrutiva, disfuncional, palavra que os psicólogos adoram usar, né? Uma relação de família disfuncional. Porque eles são uma família, marido e mulher, mas totalmente disfuncional. Inclusive, ela não pode mais ter filhos. Ela teve complicações por causa daquele aborto e ela não pode ter filhos. É uma coisa que, inclusive, ele diz para ela, se tu tá aí fazendo coisa com outros homens, se cuida. Ela disse, tu não te preocupa com isso, porque aquele aborto que tu mandou fazer se complicou lá na Martinica e eu descobri que eu não posso ter filhos. Ou seja, mais uma frustração para a vida dessa mulher, que além de ter que ser obrigada a fazer um aborto, que ela não queria, ela não pode ter filhos. Então, ela se vê, entre aspas, obrigada a ficar com aquele cara ali. Mas ela quer realmente, o que ela não se dá conta, ou talvez até se dê, que ao mesmo tempo que ela está fazendo a vida do cara ali no cadeirante, o esposo dela, o Oscar, um inferno na Terra, ela também está transformando a própria vida dela no inferno. Bom, então vocês já entenderam que nenhum dos dois é santo, vamos dizer assim. Nenhum dos dois agiu corretamente. Ele não agiu corretamente com ela não agiu corretamente com ele. Nenhum agiu corretamente um com o outro, né? Nem como ser humano, nem como marido ou mulher, nem como namorados, nada. Um agiu totalmente errado com o outro. E eles estão ali naquele navio, naquele cruzeiro. E aí a gente volta para aquele ponto que eu parei de contar, que é Réveillon, e a Fiona então seduz a Mimi. E como eles estão em alto mar, é Réveillon, tem uma espécie de uma tempestade ali em alto mar, e o navio dá uma chacoalhada bem forte ali, de virar bastante ali para um lado, e as pessoas que estão mais ou menos bêbadas ali, que já beberam demais, acabam até passando mal ali. Tem muita gente mais de idade naquele navio, e ficam ali meio que assim, né, cambaleantes por causa da bebida, porque o navio está balançando, e ela aproveita a situação, a Mimi leva a Fiona para a cabine dela.
como eu já havia mencionado, a Fiona tem uma cabine separada do marido do Oscar, né? E ela leva para a cabine, não sem antes beijar, dar um beijo, uma beija a outra ali na frente do Oscar e na frente do Nigel. O Nigel fica com cara de bobo, tipo, eu nunca, jamais imaginei que minha mulher pudesse me trair com outra mulher, sabe? Ele fica assim, tipo, bobo, estupefato, com raiva, com inveja, deve ter uma mistura de sentimentos dentro dele. O Oscar da festa, para ele tudo é festa, tudo é maravilhoso, ele quer ver o circo pegar fogo, como eu já disse, ele quer ver aquela dor, aquela frustração, aquela raiva que ele tem dentro dele. As outras pessoas também. Então, quando ele vê que o Nigel fica bobo com a reação das duas ali, uma beijando a outra, ele fica feliz da vida, que era isso mesmo que ele queria provocar aquela coisa, né? Aquele sentimento ali de inveja, de raiva, de frustração. Nigel fica completamente perturbado com aquilo, vendo que a mulher dele sai com a outra. E ele vai então pro deck, né? Pro deck do navio ali, pra parte de cima do navio. Vai pegar chuva ali, a gente pensa até que ele vai se jogar no mar, porque ele fica tão arrasado. Mas na verdade ele só toma uma chuva ali, volta para dentro do navio com uma garrafa de bebida, vai para a cabine dele e apaga. Tão bêbado e cansado, ele apaga, capota ali, né? Adormece. Quando ele acorda de ressaca no outro dia, ele vai então buscar a mulher dele, achar onde é que está minha mulher. Deve estar na cabine da Mimi. Aí ele vai lá, bate na porta, abre a maçaneta, e quem é que abre a porta para ele? Quem é que está lá dentro? O Oscar na cadeira de rodas, faz assim para ele. E ele entra, e estão as duas na cama nua, a Fiona e a Mimi, as duas dormindo nuas ali, cobertas por um lençol. Ele fica estupefato com aquilo, e o Oscar começa a narrar para ele: olha, eu vi elas fazerem isso, eu vi elas fazerem aquilo, e contar em detalhes, e quanto mais o Oscar fala, mais com raiva o Nigel fica. Aí ele perde a paciência e agarra pela gola o Oscar assim, levanta ele e diz: eu vou te matar. Tipo, culpando o Oscar por aquilo, pela traição da esposa, o culpado na cabeça dele ali é o Oscar. Olha o que tu fez, tu magoou a tua esposa, e agora a tua esposa tá me magoando e vai magoar minha esposa também, porque a gente vai brigar, não sei o quê. E ele ali: vou te matar. E nisso o Oscar imediatamente, que não é bobo, saca a arma, aquela arma que ele ganha de presente da Mimi, e encosta na barriga dele. Sai pra lá, senão eu te mato. Aí imediatamente o Nigel, que é um covarde, é um britânico ali, sem vergonha, covarde, sei lá mais o que, sai correndo: ai, não me atira, vai lá, fica se escondendo assim, atrás de uma parede para ele não levar um tiro. Aí ele diz: tem razão, não vou permitir que a Mimi cause mais dor a ninguém, ou que nós causemos mais dor a ninguém. Imediatamente ele mete 2 tiros de bala na Mimi, na cama. Nisso, imediatamente a Fiona acorda, se recolhe num canto apavorada: o que é isso? Estão atirando em mim? E não dá nem tempo, ele dá um tiro na própria cabeça. Vamos então às considerações sobre o filme, né?
na verdade, as considerações que o filme nos remete a pensar e refletir, né, à luz do Espiritismo, né? O sexo foi inventado por Deus para a procriação, mas não somente para isso. Todos nós sabemos disso, né? No Livro dos Espíritos, nas perguntas de número 200 a 203, o tema é abordado por Kardec em perguntas, né? E uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos é: os espíritos possuem sexos? Os espíritos possuem sexos, ou seja, ele está perguntando, tem sexo masculino, feminino, possuem sexos e outros sexos? A resposta dos espíritos para Kardec: não é da mesma forma que vocês entendem o sexo aqui na Terra. Ou seja, não é da mesma forma que vocês entendem o sexo aqui na Terra. Ou seja, existe um tipo de sexo entre os espíritos, mas não é dividido em masculino e feminino, né? E Emmanuel nos esclarece mais isso, o espírito de Emmanuel. O sexo é uma energia criadora. A atração dos astros se dá através da energia sexual, no sentido mais amplo, logicamente. A união das moléculas que formam os elementos químicos se dá através de uma energia sexual também. O ser humano tem muita energia sexual. Ele utiliza essa energia sexual para escrever livros, para fazer músicas, praticar esportes, cozinhar, fazer pinturas, esculturas, trabalhar. Enfim, o sexo é energia de criação, energia da criação ou de criação. Homens e mulheres possuem características típicas, e é quando encarnados em um desses sexos, nós estamos aprendendo a lidar com essas características. Ou seja, existem, até a psicologia explica, vocês podem pesquisar, podem verificar o assunto, características que são tipicamente masculinas e características que são tipicamente femininas, né? O homem tem mais força do que a mulher tem mais resistência do que o homem, a mulher é mais sensível do que o homem é mais direto, né? Existem várias características biológicas que são provadas pela ciência que nós conhecemos atualmente, tanto na ciência biológica, tanto na ciência química, como na ciência física. Só para citar alguns exemplos para vocês. Existem hormônios masculinos e hormônios femininos, né? Progesterona, enfim, existem hormônios. O hormônio que é produzido durante a gravidez da mulher é um hormônio que liga a mãe à criança. A mãe é o feto, ou seja, já na gravidez já há um hormônio que produz essa ligação de amor, de querer proteger, de querer bem, né? É um hormônio exclusivamente, tipicamente feminino, né? Progesterona, testosterona, né? Qual é o outro exemplo que nós poderíamos dar? Exemplo de biologia, né? Como vocês sabem, né? Somente a mulher pode dar luz, somente a mulher pode parir, somente a mulher pode amamentar, né? É uma característica feminina. Que mais? Até o cérebro da mulher, biologicamente falando, é diferente do homem. O cérebro da mulher como é que eu vou dizer? É menor do que o do homem, porém tem mais neurônios. Como pode isso?
mas são características biológicas. Características de física. Sabemos que a visão espacial é quase que uma exclusividade masculina. O homem tem uma dimensão de espaço, de o que cabe aonde, de como dirigir um carro, de que daqui até ali tem tantos metros, daqui até lá tem tantos quilômetros. Essa dimensão espacial, essa visão da dimensão espacial, visão em 3D, é muito própria dos homens. Os homens têm muito essa visão, as mulheres já têm muito mais dificuldade de fazerem esses cálculos apenas com base na visão, né? Os barulhos também, os homens se acordam com barulhos mais agudos, né? Enquanto que as mulheres com barulhos mais graves, ou seja, o tipo de ruído de barulho que acorda um homem quando está dormindo é diferente do tipo de ruído que acorda uma mulher quando ela está dormindo. São características que foram formadas com o tempo, com milhões e milhões de anos de evolução, biologia. Até aí posso sugerir, é um livro meio difícil de encontrar, mas talvez encontre na internet para comprar ou para baixar, Como a Mente Funciona, de Steven Pinker, né, que é um cientista do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, né, o MIT, popular MIT. Então Como a Mente Funciona, do Steven Pinker, né, é um livro de 666 páginas, o número é cabalístico, né, mas eu já li e reli algumas vezes esse livro, inclusive já dei esse livro de presente, não tenho mais, mas é um livro bem interessante. Quando eu estava na época de estudante, pesquisando algumas informações, quando eu fazia faculdade sobre como a mente funciona, esse livro me ajudou bastante a entender algumas pesquisas, algumas descobertas científicas sobre essas diferenças tipicamente masculinas e femininas. Então, voltando ao nosso assunto, quando o homem encarna como homem em várias e sucessivas encarnações, ele está aprendendo a ser um homem, está aprendendo a lidar com aquelas características tipicamente masculinas. Lidar com sentimento e tudo mais, né? E depois ele encarna, toda a alma, todo o espírito assim, encarna sucessivamente como mulher, para aprender também as características tipicamente femininas. Então, todo o espírito, toda a alma vem várias e várias e várias encarnações como homem, e depois vem várias e várias e várias encarnações como mulher. Exatamente para que tenhamos a visão equilibrada dos dois mundos, dos dois sexos, né? Para que o espírito aprenda com essa diferença de visão de mundo masculina e feminina, né? O objetivo, né, é que aprendamos a lidar de forma equilibrada, como eu já disse, com as características típicas de cada sexo. De acordo com o espírito de Joana de Ângeles, né, grande mentora, então aí de Valdo Franco, o equilíbrio sexual do indivíduo se dá quando ele tem a sua identificação psicológica de acordo com a biologia. Em outras palavras, o equilíbrio dessa energia sexual do indivíduo está em acordo, está em equilíbrio, quando o espírito que está no corpo de homem se identifica com essa energia masculina. E quando o espírito que está no corpo de mulher se identifica com as características e essa energia tipicamente feminina, né? E quando a gente diz se identifica, está em equilíbrio, se identifica tanto com a biologia como a energia sexual, não é somente no ato sexual, né, na cópula, mas sim em atos do dia a dia. Vamos explicar melhor, para deixar bem claro. Como homem, eu
para estar com essa energia sexual equilibrada, eu devo agir como homem, como que é esperado, tipicamente esperado de um homem, e devo também me relacionar sexualmente com mulheres. O oposto também é verdadeiro. Quando o espírito está encarnado num corpo de mulher, ele deve agir tipicamente como esperado, como é de uma mulher, e deve também se relacionar sexualmente com homens. Isso é uma energia sexual equilibrada. Não estamos aqui deixando bem claro, fazendo apologia de que todos devem ser héteros, que homens devem ser héteros e mulheres devem ser héteros. Não é isso. O que nós estamos dizendo aqui, o que na verdade eu estou dizendo e o Espiritismo fala, é que quando não acontece isso, quando há uma homossexualidade, seja masculina ou feminina, há um desequilíbrio dessa energia sexual. É uma forma de provação, uma forma de teste e às vezes até de expiação. Mas isso é um assunto mais polêmico para outro vídeo. Só um pequeno parênteses para deixar para vocês, ok? Continuando então, né, o sexo, o ato sexual, que é a cópula, é necessário e prazeroso, mas quando nós exageramos ou vamos além da necessidade, aí se torna um problema. É aquela velha história, tudo que é demais faz mal. Inclusive se costuma dizer popularmente, né? Desculpe, só um segundo. Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. E quem estuda química e farmácia, sabe, e medicina, sabe que é exatamente isso. A diferença entre um remédio que faz bem e um remédio que vai te matar é a dosagem. Um remédio, todos nós sabemos que todo remédio, para quem não sabe, todo remédio tem contraindicações. Todo remédio ele faz bem para uma coisa, mas faz mal para outras. Não existe nenhum remédio alopático, vamos dizer assim, nenhum remédio que é vendido na farmácia que só faz bem para todas as pessoas. Se tu pegar a bula de qualquer remédio e ler, lá atrás, nas contraindicações, na bula do remédio tem que para tantas pessoas ele faz mal nesse sentido, para outras tantas pessoas ele faz mal naquele outro sentido, né? Então, todo remédio, inclusive agora a vacina daí do bichinho que está matando todo mundo, tem esse percentual de eficácia, né? Ela, para algumas pessoas, ela imuniza completamente, para outras ela imuniza parcialmente, mas não deixa a pessoa ficar muito doente. Todo remédio funciona assim. Quem sabe na medicina do futuro, e assim se espera, cada remédio seja feito sob medida, com uma roupa sob medida para aquela pessoa, ou seja, com a dosagem exata para que não faça praticamente mal nenhum, só faça bem. Mas isso é para o futuro. Agora o que nós temos é um remedinho que é vendido em caixa nas farmácias e que serve para todo mundo. Tanto é que vocês devem lembrar, saber que de repente tem gente que adora dizer, dando só um exemplo, gente. A propaganda, Neosaldina é para tirar dor de cabeça. Para mim não faz nada. Eu conheço um monte de gente que toma Neosaldina, toma um comprimidinho e na mesma hora a dor de cabeça vai completamente embora. Para mim, sempre que eu tomo, faz nada. Tanto é que eu já desisti de tomar. Quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo um Sorrisal, um paracetamol, enfim, tomo um outro remédio, porque Neosaldina não funciona para mim. Já para outras pessoas, como por exemplo minha tia, sempre que está com uma dorzinha de cabeça, toma Neosaldina, funciona. Aí tem gente aqui que estuda medicina, estuda enfermagem, vai dizer, depende do tipo de dor de cabeça. Exatamente. Mas a propaganda diz que Neosaldina tira a dor de cabeça de todo mundo. E a gente sabe que não é assim. Então,
Até estou me perdendo aqui no assunto, mas o fato é que, como eu estava dizendo, a diferença entre algo que vai te matar e algo que vai te fazer bem, muitas vezes é a dosagem. Tanto é que tem nas bulas também, em caso de superdosagem, o que fazer com aquele remédio. Ou seja, se a pessoa por acaso tomou demais, tem pessoas que tomam demais e acabam até vindo a óbito, até falecendo por tomar um remédio demais, né? E então, no caso do sexo, essa é a diferença. Ou seja, aquela pessoa que é casada, que tem uma noiva, que tem uma namorada, que tem um compromisso com um fixo, com um parceiro, uma parceira, estou dizendo aqui que a pessoa não possa fazer sexo com a outra pessoa todos os dias. Se for de comum acordo entre ambas, com certeza. Se for algo que ambas desejam, esperam, enfim, por que não? Mas existem até viciados em sexo. Porque exatamente são pessoas que compulsivamente não conseguem controlar esse desejo, esse instinto, a ponto de saírem enlouquecidas por aí pela rua. E isso serve tanto para homens quanto para mulheres, buscando alguém para fazer coisa, para copular, para não dizer outra coisa. E isso não é correto. A doutrina espírita não proíbe o sexo, de forma alguma. Apenas orienta, repito, ela apenas orienta para que seja praticado apenas por aqueles que possam arcar com as consequências desse ato. Ou seja, quem deve praticar o sexo, o ato da cópula? Quem pode e deve arcar com as consequências desse ato? O adolescente está preparado psicologicamente, espiritualmente e até biologicamente para praticar um ato desses? Na maioria das vezes não, para não dizer não. Uma menina de 12, 13, 14, 15 anos está preparada? Não. O adolescente dessa idade está preparado para, se por acaso ocorrer uma gravidez inesperada, assumir as responsabilidades disso, de uma paternidade, maternidade? Não, nós sabemos que não estão preparados. E não é só isso, né? Tem doenças venéreas. Isso falando em termos bem pé no chão, bem práticos, bem terrenos, bem matéria mesmo. Mas existem também outras implicações espirituais também. Então, quem deve praticar o ato sexual? Pessoas que já têm maior idade. Tanto o homem quanto a mulher que já tem mais de 20, mais de 21, mais de 22, enfim. Quanto mais velho, quanto mais maturidade, mais preparado está, aí sim, tudo bem. Mas adolescentes, crianças, não. Claro que não. Então, gente, agora que eu faço uma indicação de livro, eu já comentei de um outro livro, que é do Steven Pinker, Como a Mente Funciona, né? E agora eu vou indicar um livro que realmente tem a ver com o espiritismo e que fala sobre esse assunto que é o sexo, né? O título do livro não poderia ser mais óbvio: Vida e Sexo. De quem? Chico Xavier. Ninguém mais, ninguém menos do que o maior médium espírita do Brasil e do mundo que já tivemos, né? Vida e Sexo, de Chico Xavier. Eu vou ler aqui um trechinho do livro, que faz parte da introdução, e é um trecho bem famoso do livro, que diz o seguinte: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não a proibição, mas educação; não a abstinência imposta,
mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Ok? Podem baixar esse livro na internet, tem de graça, ou comprar. É um livro bem interessante, bem legal. Eu recomendo darem até para os seus filhos, adolescentes, ou até mesmo para vocês que querem saber mais sobre o assunto na visão espírita. Recomendo muito esse livro. Legal? Bom, o que é de fato, na prática, normal ou anormal em termos de sexo? O que é normal e o que é anormal em termos de sexo? Podemos abranger, falar sobre esse assunto de uma forma direta, de uma forma sem preconceitos, de uma forma clara? Bom, isso, claro, vai depender do ângulo de visão. Se é um ponto de vista cultural, se é um ponto de vista psicológico, ou se é um ponto de vista da biologia, da visão da ciência, etc. Né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se nós abrangermos a questão sexual, a energia sexual, o sexo no casamento, certas culturas em certas partes do mundo permitem a poligamia. A maioria das culturas não, mas algumas culturas, né, ainda permitem que um homem seja esposo de várias mulheres, né? Na visão biológica, né, que idade um homem ou mulher pode começar a fazer sexo? Se for ter somente a visão da biologia, a partir de que idade o corpo da mulher está pronto para cópula, para procriação, né? Uma visão biológica, uma visão científica, né? Uma visão psicológica, a partir de que momento a mente do homem, do menino, da menina está preparada realmente para fazer de forma consciente o ato sexual, na visão da psicologia. Então, isso vai depender. Mas vamos nos ater aqui à visão espírita, já que eu li o vídeo, né, e o assunto aqui, o embasamento é na visão espiritual. A orientação espírita é a seguinte: quanto mais procuramos posições sexuais, fantasias, prazeres diferentes, parafilias, por exemplo, mas nós estamos procurando a nós mesmos no outro, através do sexo. Em outras palavras, nós estamos buscando conhecer a nós mesmos no lugar errado, da forma errada. Porque tu não vai conhecer a ti mesmo praticando o ato da cópula, o sexo, com outra pessoa dessa forma, buscando várias e diferentes maneiras de fazer o sexo. Tu não vai encontrar a ti mesmo no outro. Tu vai encontrar a ti mesmo dentro de ti. Então, quanto mais tu procura essas formas diferentes de prazer, né? Falar aqui uma palavra, não vou falar, mas você sabe o que eu estou falando. Mas tu está numa busca de algo que tu não vai encontrar. Essa que é a verdade. Não existe, só para deixar bem claro, o sexo espírita. O que é permitido no sexo do espiritismo? O que é proibido? Não existe o sexo espírita. Não é uma receita pronta. Mas o leito deve ser um espaço de núpcias.
E não importa se é num motel ou no quarto do casal de casa. O importante é a existência do amor verdadeiro daquele casal. Inclusive, se o casal realmente for procurar um motel e realmente for um casal, não um casal de amantes, mas um casal que realmente se gostam, são fiéis um ao outro, e aqui eu já estou dando dica do próximo enfoque que eu vou falar, não importa se é no motel ou no quarto de casa, espíritos de luz estarão protegendo o amor daquele casal. Já é diferente quando não é um casal típico, vamos dizer. Já é diferente quando não é um casal que vive um com o outro, que ama o outro. Um casal que está apenas ali pela curtição, pelo momento. Aí não tem essa proteção espiritual. Certo? Aliás, tem um fato científico que vocês podem até pesquisar, e eu não sei se vocês sabiam, mas 90%, vejam bem o número que eu estou falando, 90%, ou seja, quase todos os canais, vão pegar só para deixar bem claro para quem não entende percentual, de cada 10 pessoas, 9, de cada 10 casais, 9 casais, de cada 100 casais, 90 casais transam porque não querem ter intimidade. O quê? Esse cara tá maluco. Esse cara aí, esse gordo aí, esse Augusto tá maluco, tio. O que tu tá falando, tio? Tu tá falando besteira aí na tua boca aí? Eu não tô falando besteira. Vou repetir exatamente isso para vocês entenderem e deixar bem claro. 90% dos casais transam porque não querem ter intimidade. Mas como assim, tio? Como é que transam e não querem ter intimidade? Exatamente. De acordo com os especialistas, o diálogo, a conversa, é a base de toda a intimidade. E muitos casais não querem ou não gostam de conversar. Não querem e não gostam de conversar. O famoso DR, discutir a relação. Sendo assim, muitas vezes a relação deixa de ser uma relação conjugal e passa a ser uma relação conjugal. Piadinha sem graça, né? Eu sei. Deixa de ser uma relação conjugal e passa a ser uma relação conjugal. Porque exatamente não conversam, não querem conversar. E o diálogo é a base da intimidade. A intimidade se constrói com a conversa, com o diálogo, com o discutir a relação. E muitos casais não querem discutir a relação, não querem conversar, não querem dialogar. Querem só nheco-nheco. Daí que os casais mais velhos têm amor, têm cumplicidade. E apesar de o sexo, o ato sexual, a cópula não existir, existe sim entre o casal a energia sexual e a troca dessa energia fluindo entre os dois. Porque há o diálogo, há a conversa, há o amor, há a compreensão, há o carinho, há o afeto. Bom, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Essa é a parte então que eu peço de coração, né? Se tu tá gostando, dá um like, dá um joinha aí na mãozinha aí, que tem embaixo do vídeo, tem uma mãozinha para baixo e uma mãozinha para cima. Clica na mãozinha para cima ou clica na mãozinha para baixo se não tá gostando. Se inscreve no canal, aqui tem para se inscrever, botãozinho ali, inscrever-se no canal. No final do vídeo também vai aparecer o logotipo do meu canal, que é a cadeirinha. Se tu apertar no logotipo, tu te inscreve também no canal. Não paga nada, gente, é de graça, tá? Não paga nada, nem agora, nem nunca. É totalmente de graça. E
recomenda, se está gostando dos vídeos, recomenda para os amigos, para os conhecidos, para os parentes. Dá essa força, porque a partir do momento que tu dá um like, recomenda o vídeo, se inscreve no canal, os robozinhos do YouTube entendem que o canal é legal, os vídeos têm alguma profundidade, têm algum conhecimento, têm algum propósito, são bons e recomenda para outras pessoas. Se vocês não fazem isso, se vocês não se inscrevem no canal, não dão like, não recomendam, não deixam comentário, o YouTube não entende que vocês estão gostando, na verdade acha até que não estão gostando e não recomenda para outras pessoas os meus vídeos do canal. Então eu peço essa força, ok? De coração. Muito obrigado, tá? Então, o seguinte, sexo casual causa problemas? Sexo sem compromisso, né? Sexo sem que haja amor, o ato pelo ato em si, a cópula pela cópula, apenas por diversão, pela prática do esporte, por curtição, tem problema? O que vocês acham? Tem problema? Bom, vou explicar para vocês então como é que funciona e vou deixar bem clara a resposta. O ato sexual, a cópula, é um ato de trocas de energias. Isso vocês podem perguntar para quem vocês quiserem, seja para psicólogo, seja para um padre, seja para o pastor, seja para o conselheiro matrimonial, seja para o guru da Índia, seja para o hindu, seja para o budista, enfim, para quem vocês quiserem perguntar. O ato sexual é um ato de trocas de energias. Todos sabem disso. Se vocês não sabiam, não sabia quem está vendo, então agora já está sabendo. Certo? Você abre o seu campo de energia, que todos nós temos, cada um de nós, e inevitavelmente a outra pessoa também abre o campo de energia dela. E não importa se alguém aqui está pensando, mas eu uso proteção, eu uso camisinha. Não importa, gente. Desculpa, eu tô rindo porque eu fico até imaginando a pessoa pensando que, né, não é porque tu tá usando proteção que não vai trocar energias, tá? Não é um silicone que vai te proteger disso. Vai te proteger de doenças venéreas, vai te proteger de uma, né, gravidez indesejada, mas não te protege da troca de energias. Essa troca de energias é inevitável. A partir do momento que tu tá... Não fui eu que criei essa regra, isso é uma regra divina. Não estão contentes com isso, reclamem com o cara lá de cima. Então, assim, quando há essa troca de energias, há uma fusão total dessas energias. Né, das duas energias, da tua e da outra pessoa. E quando a pessoa tem mais de um parceiro sexual, tem muitos ou vários, e a gente sabe que tem pessoas assim, o que ocorre é que essa energia sexual, que em princípio serviria também como uma espécie de identificador energético, e que permite a ligação direta com o divino, ela fica prejudicada. Vamos lá, vamos por parte, vou explicar para vocês. Ficou claro que todos temos energia e quando vamos para o ato do sexo, há essa troca de energias, ok? Tá aí tranquilo, todos entendemos. Beleza, o que acontece é o seguinte, depois que há essa troca de energias, a energia do outro fica contigo e a tua fica com ele. Há a fusão dessas energias, né? Vamos imaginar assim, de uma forma química, física, para quem quer entender, é como misturar, né, num balde ali, numa jarra, tangue, não interessa qual sabor, mais leite,
mais Coca-Cola, enfim, tu tá misturando tudo ali naquela água, vai ficar tudo misturado, tu não vai conseguir separar depois o tangue da água, o tangue da Coca-Cola, o tangue do refrigerante, o tangue do leite. Se tu misturar tudo naquela jarra, naquele balde, aqueles diversos líquidos, vai ficar tudo misturado. E é claro que vai ficar uma porcaria, ninguém vai tomar aquilo, não serve para nada. É a mesma coisa quando tu mistura as energias. Se tu mistura a tua energia com a outra pessoa, fica a tua energia com a outra pessoa misturada. E aquilo fica por um bom tempo. A tua energia fica com aquela pessoa, a energia daquela pessoa fica contigo. Se tu mistura as tuas energias com de outras pessoas, porque tu hoje sai com uma pessoa, dali uma semana sai com outra, e dali outra semana com outra, vai misturando como eu falei agora, essa mistureba de energias, né? Então tu imagina que um tem uma energia de Coca-Cola, outro tem energia da... Não estou fazendo propaganda, tá? Desculpe aí se alguém se ofender com Coca-Cola, né? Vamos falar, energia do refrigerante X, o outro tem energia do refrigerante Y, tá? O outro tem energia do Kisuko, ou do Tang, ou do suco em pó, que tu queira. O outro tem energia do leite, o outro tem energia da água, o outro tem energia do uísque, o outro tem energia do vinho, o outro tem energia da cerveja. Cada um tem a sua energia. E quando tu vai misturando essas energias através do ato sexual, elas vão ficando todas misturadas ali contigo e com outra pessoa. Então vamos supor que uma pessoa, tu saiu e transou com 5 pessoas ao longo de um mês. E aquela outra pessoa não transava com ninguém, digamos lá, 1 ano. Dando só um exemplo. Sei que ficar hoje em dia 1 ano sem transar com ninguém, para muitas pessoas é algo impensável, né? Impossível. Mas vamos supor que aquela pessoa, né, saiu de um relacionamento muito machucada, magoada, se separou, se divorciou, e tem 1 ano que ela não faz nada com ninguém. Ou seja, a energia que está com ela é a dela e talvez ainda um pouco da energia daquele ex-parceiro. Mas tu já tem energia de outras 5 pessoas que transou. No momento que tu transa com aquela pessoa, toda aquela energia daquelas 5 pessoas que está dentro de ti passa para aquela pessoa que só estava com a energia dela. Passa tudo para ela. E a dela também passa para ti. Ou seja, a troca total de energias. Há uma mistureba. E aquilo fica um bom tempo com aquela pessoa e contigo. Ok? Agora, a questão de identificador energético. Essa energia é um identificador energético que fica prejudicada com a ligação, que faria ligação direta com o divino. Vou explicar de uma outra maneira para que entenda. Para quem é ligado em tecnologia, informática, eu vou fazer uma comparação que seria como o IP. Para cada um de nós se conectar à internet, quem não sabe, precisa do número IP. É o número do modem. Teu provedor de internet, seja Claro, seja Oi, seja Vivo, não interessa. Tem um númerozinho. É como se fosse o teu RG, teu CPF. Para tu poder entrar na internet, na web, tem um número. É aquele número que te identifica, certo? Aquele número que te permite entrar na internet, pesquisar, ver filmes, baixar coisas, né? É o número IP, que nos permite conectar à rede, certo? Para que haja, então, essa conexão com o divino, de acordo com as leis divinas, para que haja essa conexão durante o sexo, se faz necessário que haja amor entre as duas pessoas. Né? Então, para que esse número funcione e haja a conexão com plano astral, plano espiritual, a erraticidade, chame você como quiser, é preciso que haja amor nesse casal. Senão, não há essa conexão.
Inclusive esses números IPs todos ficam misturados, essa energia fica misturada e não vai adiante, não alcança o plano espiritual. Quando o casal atinge o seu ápice, o orgasmo, se estabelece essa conexão divina. Disso advém grandes benefícios, ou seja, quando o casal existe amor, atinge o orgasmo, ele faz a conexão com o plano divino e disso advém grandes benefícios como ampliação da intuição, aumento da criatividade, sentimento de paz, sentimento de plenitude, ganho de vitalidade. Ou seja, poxa, quanta coisa maravilhosa, mas isso só acontece naquele casal que realmente tem amor, tem afinidade, vai ter esse ganho quando pratica o ato sexual da cópula. Mas quando a pessoa transa com diferentes pessoas, né, fica tudo misturado, como eu já disse, aí as energias dentro da pessoa, e não há conexão com o divino. Pelo contrário, além da pessoa ficar com várias energias dentro dela e não conseguir se conectar com o plano astral, o plano divino e ter esses ganhos, na verdade, ela tem ganhos negativos ou perdas, chamem como quiser. Por a pessoa estar praticando o ato sexual, não estar se conectando com o plano divino, não estar fazendo algo com amor, assim, apenas por curtição, por prazer, o que a pessoa ganha com isso? Falta de paz, falta de prosperidade, cansaço, baixa da produtividade, baixa intuição e muitas vezes depressão. Exatamente isso. Aí estou dizendo, tá, mas eu tô sentindo tudo isso aqui que tu falou de ruim e não tô transando com várias pessoas. Ou seja, eu não me sinto em paz, eu não sinto que eu estou prosperando, eu me sinto cansado, eu não me sinto produtivo, praticamente eu não tenho intuição de coisa nenhuma, e me sinto deprimido e ainda tenho namorado, tenho um marido, tenho a esposa. Bom, então tu tá com a pessoa errada. Tá? Porque exatamente, se vocês praticam um ato sexual, existe amor, e tu tá tendo isso, então tá havendo uma troca de energia que não é positiva para ti. Né? Então tem que ver isso daí, pode ser por ti, pode ser por ela, pode ser por ambos, pode ser, né, que, enfim, não estou acusando ninguém de nada, mas pode ser até que teu parceiro ou parceira esteja pulando a cerquinha e aí já prejudica tudo. O problema de pular a cerca é que além de tu poder pegar uma doença e transmitir para o teu parceiro, para tua parceira, tu tá pegando energias negativas que tu não sabe de quem é, que tipo de energias negativas são essas, e tá transmitindo essas energias negativas pro teu parceiro no casamento. Então, por isso que não é legal, tá? Por isso que não é legal ter vários parceiros, por isso que não é legal ser infiel, por isso que não é legal fazer o sexo só por diversão, por curtição, por prazer, o ato pelo ato, porque o ato pelo ato não te dá ganhos como o ato praticado com alguém que tu ama, que tu confia, certo? Resumindo, sim, tem muito problema em se fazer sexo casual, assim como a prática da masturbação. Ambas prejudicam o corpo, a mente e o espírito da pessoa. Ou seja, também na masturbação, também há malefícios ao se praticar esse ato. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Certo?
E... já ia esquecendo. Uma dica importante para os casais. Para os casais que se amam, que são fiéis, né? Sabem, né, o quanto é importante, então, o ato sexual feito nessas condições que eu já falei, né, da fidelidade, do amor. Então aí vai a dica para se aproveitar ainda mais essa bênção divina, né? Ou seja, além de tu ter esses ganhos, além de tu te conectar com o plano astral e ter esses ganhos todos que eu já falei, vou até repetir aqui para deixar bem claro. Além de tu ter os ganhos de aumento de criatividade, sentimento de paz, plenitude, ganho de vitalidade, ampliação da intuição, né? Aí vai uma dica para ter um ganho ainda mais, um plus a mais, uma dica bem interessante. Após o ato, após a higiene, se tu quiser, vocês dois devem fazer uma oração de agradecimento e pedindo o que vocês quiserem. O casal, ou só um ou os dois, pode fazer juntos, separados, enfim. Pode fazer uma oração agradecendo por estarem aqui, por estarem vivos, por estarem juntos, por poderem praticar esse ato maravilhoso. E podem pedir o que quiserem para o cara lá de cima, porque nesse momento as chances de serem ouvidos e atendidos é muito maior do que em qualquer outro momento. Ou seja, porque já está feita a conexão. No momento que foi feito o amor, com carinho, com prazer, feita a oração logo em seguida, né, depois do ato, que vocês agradecerem, pedirem para o cara lá de cima, a chance de serem atendidos é muito maior, porque a conexão direta com o plano superior já foi feita e está em ativa, tá? Gostaram da dica? Bom, como vocês já sabem, aqueles que acompanham meus vídeos, ou quem está chegando pela primeira vez nesse vídeo, em todo vídeo eu deixo um link, um endereço, e vou estar deixando aqui também nesse vídeo, para ajudar uma instituição de caridade. Hoje eu vou estar, então, deixando o link de ajudeosrefugiados.org, Acnur Ana. Ou seja, o mundo inteiro, centenas, milhares de crianças estão fugindo de seus países por causa da guerra, da fome, né, por causa de perseguições políticas. E essas crianças que estão fugindo para outros países que também não têm, muitas e muitas vezes, condições de, como é que eu vou dizer assim, tá ajudando toda aquela quantidade de refugiados e crianças que estão indo para o seu país. Não tem condições, principalmente financeiras. Então, essa instituição, né, ajuderefugiados.org, é uma instituição que tu pode ajudar, quem pode ajudar com R$30 por mês, R$40 por mês, R$50 por mês, R$60 por mês. Entra no site, que é o endereço que eu estou deixando aqui, faz a contribuição e esse dinheiro vai então exatamente para ajudar as crianças refugiadas de outros países, né? Conta com o apoio de... é uma instituição realmente idônea, conta com apoio inclusive do grande, famoso jornalista, escritor Pedro Bial. Logo que tu entra no site, já tem um vídeo do Pedro Bial falando. Então, foi exatamente até no programa dele, né, que eu vi esse site aí, né, aquele programa da noite que tem com ele de entrevistas. Então, eu deixo essa dica aí de uma instituição para vocês estarem ajudando a crianças refugiadas de outros países. E como eu sempre digo, né,
Espero que tenham gostado do vídeo, agradeço muito por terem chegado até o final do vídeo e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.